Galerinha, neste vídeo eu vou apresentar para vocês a solução deste exercício que trabalha com geometria analítica, mais especificamente circunferência, e o exercício foi retirado da prova da AFA de 2016. E o início do enunciado já nos dá uma certa equação e afirma que essa equação representa uma circunferência. O que nós vamos fazer agora é olhar para essa equação ali e observar que ela é a equação geral. E além disso, para representar uma equação geral de uma circunferência, o que nós precisamos principalmente notar é que o termo x ao quadrado e o termo y ao quadrado ambos aparecem, e além disso, os seus coeficientes são iguais, o que de fato são 3 e 3. Mas nós temos ali uma constante k aparecendo que nós não conhecemos, e é sobre ela que nós vamos ter que ter uma análise um pouquinho mais detalhada para verificar qual das alternativas ali que nós podemos assinalar. Então nós vamos trabalhar com essa equação ali, e uma informação importante que o enunciado nos dá é de que essa circunferência tem intersecção vazia com os eixos coordenados. Bom, o que isso significa? Quer dizer que ela não toca nem o eixo x, nem o eixo y, e mais adiante a gente vai utilizar essa informação. O que nós temos ali também, considerando o k, nós vamos olhar para essa equação geral, só que o problema da equação geral é que ela não nos dá informações sobre o centro e raio tão explícitos. Então a gente teria que transformar essa equação geral para a equação reduzida para identificar centro e raio, e ainda é mais fácil trabalhar com a equação geral quando nós temos os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado, ambos iguais a 1. Então convém que nós façamos uma simplificação da equação, dividindo tudo por 3 para iniciar as nossas contas. Então se eu dividir por 3, eu fico com x ao quadrado, nós temos o y ao quadrado, menos 2x, menos 4y, e aí o k vai aparecer com uma fração, k sobre 3 igual a 0. E aí eu preciso lembrar, bom, a equação reduzida vale a pena eu escrever aqui o seu formato, eu vou escrever aqui no meio, ela é sempre x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Se nós olharmos para a equação reduzida, para passar para a geral, nós precisamos abrir os produtos notáveis, e sempre o que aparece do lado direito precisa ser um número positivo, porque é um raio elevado ao quadrado. Caso seja negativo, não é uma equação de uma circunferência. Então nós temos ali algumas informações, a gente vai analisar com calma, e para fazer o processo contrário da geral para a reduzida, eu preciso fatorar, e quando eu abro a reduzida, eu tenho trinômios quadrados perfeitos. E aí eu vou fazer a separação das variáveis ali, preciso completar o quadrado. E por isso que a gente vai utilizar completamento de quadrados. E aí eu vou escrever aqui, ó, x ao quadrado menos 2x, vou deixar um espaço para completar o quadrado, vou para o y ao quadrado menos 4y, vou deixar mais um espaço para completar o quadrado do y e levo todas as constantes para o lado direito. E o que eu preciso observar? Quando eu abro a equação reduzida, que é essa aqui em preto, eu sempre tenho o quadrado do primeiro, então seria o x ao quadrado, que vai aparecer aqui de fato. O segundo termo seria 2 vezes o primeiro pelo segundo, que nos daria menos 2x do centro, x. Então o coeficiente do x aqui é o dobro do x do centro trocando o sinal. E nós vamos fazer essa comparação aqui, porque eu preciso que menos 2 vezes o x do centro seja igual a menos 2. E aí eu consigo olhar aqui para essas duas igualdades e eu consigo dizer que o x do centro necessariamente precisa ser 1. E continuando ali esse produto notável, o terceiro termo seria o quadrado do segundo, o quadrado do x do centro. Eu preciso colocar o quadrado do x do centro de um lado, e como nós temos uma equação com igualdade ali, nós precisamos balancear dos dois lados. Se eu coloco de um lado, eu coloco do outro também. Vou olhar agora para o y ao quadrado, a mesma coisa. Abrindo esse produto notável que aparece na equação reduzida, tem o termo y ao quadrado que já aparece. O segundo termo seria menos 2 vezes y do centro, y. Então, de novo, o coeficiente do y ali vai representar o dobro do y do centro trocando o sinal. E aí nós vamos fazer essa comparação aqui, que o dobro do y do centro trocando o sinal precisa ser menos 4. Permite dizer que o y do centro é igual a 2. Então nós já temos aqui as coordenadas do centro e nós vamos trabalhar com o raio. Basta nós completarmos o quadrado, então eu tenho que colocar o quadrado do x do centro dos dois lados. E aí nós vamos fazer a fatoração aqui. O primeiro trinômio quadrado perfeito ele pode ser escrito como x. Observem o sinal do termo do meio que é menos, então eu vou colocar menos 1 ao quadrado. O termo relacionado a y é y. De novo o sinal aqui do termo do meio é menos, então eu vou colocar y menos y do centro que é 2. E aqui no lado direito nós vamos ter o menos k sobre 3, 2 mais 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5, que é menos k sobre 3 mais 5. E aí nós vamos olhar agora. Nós já sabemos o centro. Então, o centro vai ser 1 e 2. O raio vai ser a raiz do que aparece do lado direito. Então, é menos k sobre 3 mais 5. E como eu tenho a informação de que a intersecção é vazia com os eixos coordenados, eu coloco aqui embaixo, na questão do lado esquerdo, uma representação do centro, que é 1 e 2, e a gente sabe que por não tocar os eixos cartesianos, eu posso ter um círculo mais ou menos assim, não sei se vai ficar bom, mas além disso eu posso dizer que o raio precisa ser simplesmente inferior a 1. E aí eu já vou dizer aqui que o raio precisa ser menor do que 1. Além disso, eu tenho duas condições que eu vou analisar agora em relação ao k. Eu vou dar algumas condições para que de fato seja uma equação de circunferência. Aqui, se nós olharmos para o raio ser 1, o raio nada mais é do que a raiz de menos k sobre 3 mais 5. Então eu vou colocar aqui do lado que é a raiz
de menos k sobre 3 mais 5, e eu preciso que isso seja menor do que 1. Eleva ao quadrado dos dois lados para tirar a raiz, isso é possível mesmo na desigualdade. Nós temos aqui, então, menos k sobre 3 mais 5, menor do que 1. Subtrai 5 dos dois lados, menos k sobre 3, menor do que menos 4. Eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados, k sobre 3. Lembre que multiplicando por um número negativo inverte a desigualdade, e aí aqui igual a 4. E aí eu descubro que o k precisa ser maior do que 12. Então a condição de não tocar os eixos me dá que o k tem que ser maior do que 12. Mas antes disso, nós tínhamos uma condição que o raio precisa ser um número positivo. E além disso, para poder tirar essa raiz aqui, o que eu tenho que analisar? Que este número que aparece aí, que é o radicando, precisa ser um número maior do que zero. Então eu vou colocar aqui que menos k sobre 3 mais 5 é um número superior a zero, é um número positivo. Vou somar k sobre 3 dos dois lados, então eu fico com 5 menor do que k sobre 3. E além disso, eu posso multiplicar por 3 dos dois lados, eu fico com 15 maior do que k. Então notem aqui que nós temos algumas condições. O k tem que ser maior do que 12, então ele pode ser 12,1 e blá blá blá. E no máximo 14,9, que acaba dando 15, mas tem que ser menor do que 15 e maior do que 12. Isso nos permite dizer que o k está entre 12 e 15. Bom, é uma condição ali, vamos ver se tem alguma coisa que a gente já pode assinalar. Se nós olharmos a alternativa B diz que apenas dois valores inteiros para k. Se nós olharmos aqui, os inteiros podem ser o quê? 13 e 14, o que de fato é a afirmação correta. Nós só podemos ter valores inteiros para cá, desde que eles sejam 13 e 14, somente duas possibilidades. E aí a gente consegue fechar o exercício assinalando a alternativa B. Nós podemos até dar uma olhada ali nos outros, só que nós não sabemos o K. A gente poderia fazer alguns cálculos ali, mas o que vale a pena de olhar também, que o valor de C não poderia ser, o D não poderia ser, porque o comprimento da circunferência não pode ser 2π. Se o raio é inferior a 1, o comprimento da circunferência, que é 2πr, tem que ser inferior a 2π. Então aqui não poderia ser. Os outros dois não vale nem pena querer analisar, porque a gente não sabe o valor do K e vale a pena, a gente vai perder muito tempo. Então acho que aqui a gente já conseguiu colocar as duas alternativas, a gente fecha o exercício com a alternativa B.